Oi, pessoal! Bom, vocês sabem quais são os mecanismos de defesa que vocês usam? Hoje eu vou começar uma nova websérie falando sobre o que são os mecanismos de defesa, por que eu acho importante a gente falar sobre os mecanismos de defesa, e ao longo dos próximos capítulos eu vou estar aqui enumerando e falando sobre vários tipos de mecanismos de defesa. O que são os mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa são fenômenos inconscientes que a gente usa para não entrar em contato com necessidades, emoções, capacidades que são reprimidas. São reprimidas ou pela minha estrutura, psíquica, como eu tenho que estar na vida, como eu aprendi que eu deveria estar na vida, ou são reprimidos pelo social. Quem eu devo ser, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto psicóloga, enquanto arquiteto. Tudo na nossa vida nos define. O tempo todo a gente está se adaptando, o tempo todo a gente está se reprimindo para poder fazer parte dos ambientes, para poder se sentir seguro na vida, para poder se sentir acolhido, aceito. Então, os mecanismos de defesa geralmente acontecem de uma forma muito até instintiva para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro na vida. E é muito importante a gente saber como que a gente vive esses mecanismos de defesa para que a gente possa enfrentar, lidar com a ameaça, lidar com esse medo que faz a gente então fugir, amenizar, sair daquela situação para realmente termos escolha se a gente quer ou não viver aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem que ser muito forte na vida, ela tem uma repressão, em relação, por exemplo, à tristeza. E aí, em muitos momentos, quando essas pessoas sentem tristeza, elas vão para o trabalho, se distraem com várias outras coisas, não expressam aquela tristeza, porque aquela tristeza pode gerar para ela uma ameaça. Isso acontece muitas vezes com os homens. É uma pessoa que se vê muito frágil, muito diminuída, sem poder na vida. Essa é uma pessoa que tem, por exemplo, reprimido o poder pessoal, a responsabilidade, e então ela pode projetar no outro a culpa, a responsabilidade. Veja, aqui eu dei exemplos já da fuga e da projeção, que são dois mecanismos de defesa, para a gente não entrar em contato com aquilo que nos ameaça. Uma repressão social, por exemplo, que é a mentira. Então, se eu minto em alguma situação e sou descoberta, isso é muito reprimido. Apesar de todos fazermos, isso é muito proibido. Então, a gente vai e arranja uma desculpa, a gente racionaliza, justifica aquela mentira, para a gente não ter que lidar com a verdade real de sim, eu menti. Ou sim, eu estou triste. Ou sim, eu errei, eu me responsabilizo por isso. Então, é importante saber que os mecanismos de defesa em si, eles não são nem bons nem ruins, Eles só se tornam destrutivos quando aquilo se torna excessivo, Ou seja, quando a gente usa uma vez aquele mecanismo de defesa e ele funciona, ou pelo menos nos alivia daquela sensação de desconforto, a gente tem uma tendência de usar cada vez mais. E esse uso excessivo faz com que nós fiquemos paralisados na vida, Faz com que nós fiquemos adoecidos, Um dos mecanismos de defesa é a somatização, por exemplo, onde quando a gente não expressa alguma emoção, a gente acaba se adoecendo psicologicamente, fisicamente. Então é muito importante a gente detectar, principalmente esses mecanismos de defesa que a gente usa muito. Então, o mecanismo de defesa é uma forma adaptativa de estar na vida. É uma forma da gente se sentir mais seguro dentro do que a vida social e dentro do que a vida familiar nos pede e dentro daquela máscara ou daquele padrão de personalidade que eu escolhi para estar na vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu vou estar aqui com falando ainda sobre mecanismos de defesa, especificando já 2 mecanismos de defesa. Então aguardo vocês, se vocês gostaram, me acompanha aqui no canal do YouTube, também me acompanha lá no Instagram. Um beijo, até a próxima. Tchau!